Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 17 de junho, cuja a leitura do dia em Judas, Epístola Universal de Judas, e primeiro livro de Reis, capítulos 5 e 6. Vamos meditar a partir do verso 3 de Judas, que nos diz assim, na santa e poderosa palavra de Deus: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. O propósito inicial que Judas tinha de com grande empenho, né, como ele diz aqui, escrever-vos com toda a diligência, né, com esse grande empenho, escrever sobre a graça de Deus, deu lugar a uma necessidade que Judas discerniu em Deus de escrever aos irmãos, os exortando a que eles batalhassem pela fé. E é interessante quando o texto expressa aqui, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Uma vez foi dada aos santos. É importante nós pensarmos sobre isso, porque os santos receberam uma fé, e essa fé é uma fé pela qual deve ser batalhada. No Antigo Testamento, muitos combates, batalhas e guerras contra outros povos, eles existiam para quê? Para que guardasse o povo de Israel separado para Deus, preservando ali a cultura divina, para sempre ter o remanescente, porque de lá viria a descendência de Abraão, viria Cristo, para cumprir aquela promessa de Gênesis 12:3, de que nele Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em Gálatas 3:8, Deus reafirma que isso era ele pré-anunciando o Evangelho a Abraão, em que por meio de que ele justificaria os gentios pela fé em Cristo. E isso aconteceu enquanto também as guerras eram para exercer já um juízo divino sobre aqueles que o rejeitavam, né? Como o juízo escatológico ele gerar, e nós vamos falar disso aqui, o juízo já era exercido por meio de Israel, ok? Daqueles que se opunham a Israel. E não é incomum nós encontrarmos no Novo Testamento diferentes expressões que nos remetem a essa ideia da batalha pela fé. Você vê combate, guerra, luta, soldado, arma, armadura, milícia, batalha e todos os seus derivados. No Novo Testamento, a vida cristã é descrita várias vezes por combate, e o cristão é metaforicamente chamado por soldado. Antes era como uma nação separada a guerra, agora é com a igreja. Então é batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, todos. E se você se enquadra no que foi falado aqui no verso 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Ou seja, se você for chamado, e nós somos chamados pelo Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando nós correspondemos a esse chamado, nós somos santificados por Deus Pai, nós nascemos de novo, nós somos regenerados, nós somos tornados nova criação em Deus. Okay? Somos conservados, estamos conservados
quando permanecemos nessa caminhada de fé em Jesus Cristo. Então, se você foi chamado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo por meio do Evangelho, se você foi regenerado por Deus, santificado por Ele, e você abraçou a caminhada de fé com Cristo, você se diz discípulo de Cristo, seja bem-vindo. Você está em guerra. Nós fomos alistados, algo que aponta para o passado, 1 Timóteo 2, 3 a 5. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Alistou, passado. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então nós fomos alistados para essa guerra. Não tem jeito. Se somos santos em Deus, fomos santificados em Deus Pai e conservado nesse processo de santificação em Cristo, enquanto estamos em Cristo, porque fomos chamados pelo Espírito Santo ao Evangelho, nós fomos alistados. E aí mais, fomos alistados e no presente nós temos uma carreira a percorrer. Quando ele diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, só que na segunda epístola, no verso 7 do capítulo 4. Combati o bom combate, completei a carreira. Ou seja, ele tinha uma trajetória a percorrer enquanto estava lá no combate. Guardei a fé. E não apenas porque fomos alistados no passado, percorremos uma carreira agora, no tempo presente, mas nós temos uma esperança que aponta para o futuro. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Na caminhada cristã, a batalha pela fé ela se expressa em 3 trincheiras. A primeira que eu quero falar é a trincheira contra a carne. Romanos 7, 19 a 25. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, Nos meus membros, na minha carne, existe uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento, a minha compreensão do Evangelho. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que Paulo está falando? Da natureza pecaminosa que todos nós temos ainda. Tá? Miserável homem que eu sou. Somos. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, é um combate que nós temos contra a carne. A segunda trincheira que eu quero falar é o mundo, porque 1 João 5, versos 4 e 5 nos diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Como é que eu vou vencer quem? Vou vencer quem eu estou tendo um combate. Ok? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, nós também temos essa trincheira. E uma terceira trincheira que eu quero falar é a trincheira contra as trevas. Efésios 6, 11 e 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Essas são as três trincheiras. Nós estamos em guerra pela nossa fé, e nós precisamos estar atentos, ouvindo com clareza o som da trombeta. E por que eu falo isso? Referência a 1 Coríntios 14, 7 a 9. Paulo, tratando de dons espirituais, estava falando sobre o cuidado com o falar em línguas. E aí, como argumento para ele de explicar que as línguas as pessoas não entendem, então falar com palavras inteligíveis faria com que trouxesse edificação. Aí ele dá esse exemplo aqui. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Por isso que Judas aqui teve que tocar a trombeta, não com um som incerto, mas com um som muito afiado para dizer que nós estamos em guerra. Aí Paulo continua, 1 Coríntios 14. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então nós precisamos estar alertas, e Deus nos instrumentaliza nesse alerta por meio da sua palavra, nos trazendo conselhos bíblicos na batalha pela fé. E é sobre isso que eu quero conversar com você na nossa reflexão de hoje. Primeiro, é de que é importante nós considerarmos todo o conselho de Deus. Por quê? Porque nos dias de hoje, eu estou generalizando, tá? Muitos que se dizem de Cristo querem ouvir palavras que vão afagar o coração, de que Deus é amor, de que há novos céus, nova terra, que não haverá mais dor, pranto, que Deus vai te dar realizações aqui na terra, que vai te dar o casamento dos sonhos, o filho perfeito, a vida financeira maravilhosa, estável, com recursos abundantes, você viver aqui de forma nababesca, sabe? O melhor, desfrutar do melhor dessa terra, sempre plantando isso. E muitos, quando ouvem palavras que são duras e firmes, elas não consideram que quem disse essas palavras é o Deus de palavra. E o exemplo aqui que ele dá nos primeiros versículos é sobre o juízo de Deus. Nós não podemos considerar apenas aquilo que nos agrada, mas nos lembrarmos inclusive de que o inferno é real, de que o lago de fogo e enxofre é real, que haverá um juízo final, que Deus derramará da sua ira sobre aqueles que o rejeitarem. Nós precisamos considerar todo o conselho de Deus. Olha o que o texto diz aqui, a partir do versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus,
e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Será que quando você despreza parte da palavra, você não está negando a Jesus, não? Será que quando você busca o pare de sofrer, você não está negando a Jesus, não? Será que quando você despreza os ensinos de Cristo, a doutrina de Cristo, você quer a salvação que há em Jesus, mas você não quer a obediência aos seus ensinos? Será que você não está rejeitando, negando ao Senhor também? Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Pena do fogo eterno. Deus está falando aqui, por meio de Judas, que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas era exemplo do fogo eterno. Misericórdia. Verso 8. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Comparando os falsos mestres, e por isso que Judas, ele foi motivado e direcionado pelo Espírito Santo a escrever sobre a batalha pela fé, comparando que o juízo que os está reservado é o juízo exercido por Deus ao que está registrado na palavra, lá atrás. Verso 14. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O juízo vem. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. O juízo vem. Considere todo o conselho de Deus. Olha o que nos diz Romanos 1, 28 a 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O juízo vem. Você precisa ouvir a verdade. Não desprezar, não desconsiderar alguma parte do conselho de Deus que
Ah, não quero ouvir sobre isso, não. Não pode. Não pode. Nós precisamos de todo o conselho de Deus. Segundo conselho bíblico nessa batalha pela fé, o primeiro é considerar todo o conselho de Deus, inclusive que o juízo vem, que o inferno é real, que a condenação eterna é real. Segundo conselho bíblico que eu vejo aqui, a partir do verso 17 a 19, é de esteja atento aos sinais do tempo. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Olha o que nos diz 2 Pedro 3, 1 a 4, lemos recentemente. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você não pode desprezar que os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos mestres nos nossos dias, eles são uma das evidências de que o retorno do Senhor está muito perto, de que nós estamos nos últimos tempos. Não despreze isso, ok? Esteja atento aos sinais do tempo, dos tempos. Terceiro conselho bíblico que eu vejo aqui é da importância de você se edificar espiritualmente. Deu-me edificar espiritualmente, o verso 20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Vou separar aqui algumas coisas. O orando no Espírito Santo, há quem entenda que é você orar ao longo do dia em pensamento. Já outros dizem que você usar a linguagem de oração do falar em línguas, edificando-se a si mesmo. Eu vejo que tanto um quanto o outro. Mas é mais do que isso, porque quando ele fala edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, além de estar falando que é uma responsabilidade pessoal minha, de eu me edificar espiritualmente, de você se edificar espiritualmente, lembra? A responsabilidade é toda sua, ok? Lembramos disso. É sobre a santíssima fé, ou seja, é de eu construir a minha vida espiritual em cima de uma fé que é muito santa. Ou seja, é de eu perseverar na fé edificando-me, crescendo sobre ela. Colossenses 2, 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados ou enraizados e sobreedificados ou edificados nele e confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Então, terceiro conselho, edifique-se espiritualmente. Quarto conselho bíblico que eu vejo aqui, para a batalha da fé, permaneça na pureza do Evangelho. Versículo 21, na parte A. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. E é interessante porque qual é a maior expressão, como é que o amor de Deus foi provado? Enviando Cristo por nós quando nós ainda éramos pecadores. Como recebemos desse amor?
O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, veja o que nos diz 1 João 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho, o unigênito, ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. É nisso que está baseado o amor de Deus, no Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. A instrução é de nos conservarmos a nós mesmos nesse amor. O amor de Deus ele é expresso pelo Evangelho. Então é para nós nos conservarmos no Evangelho como ele é. Como ele é. Jesus morreu por nós, por causa dos nossos pecados, para que tenhamos vida eterna e vivamos para ele. Os apetrechos não são a simplicidade, a pureza do Evangelho. E não retratam o amor de Deus. Então, é responsabilidade minha e sua nos conservarmos neste Evangelho, no amor de Deus, em Cristo. Quinto conselho, mantenha viva a esperança. Versículo 21, na parte B. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 2 Timóteo 4, 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós precisamos esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, amando a sua vinda. Precisamos ter essa esperança viva no nosso coração. Quando essa esperança não está viva, e nós temos expectativa só aqui nessa terra, como nós vamos conseguir resistir na luta contra o pecado, contra o mundo e contra as trevas? Se o nosso foco não está na eternidade, mas se o foco nosso estiver aqui na terra. Você está entendendo? Sexto conselho bíblico que eu vejo aqui, nos versos 22 e 23, é de tenha compaixão. Tenha compaixão. E apiedai-vos, ou em algumas versões, tenha compaixão de alguns usando de discernimento, de alguns que têm dúvida, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ou seja, olha, vocês precisam ter discernimento e ter misericórdia, compaixão daqueles que estão titubeando na fé. Salva esses. E arrebatando do fogo e odiando até a túnica manchada da carne. Ou seja, mas fica vigilante que até a roupa deles está suja de pecado. Tenha misericórdia daquele que está em pecado, daquele que está na dúvida na fé e daquele que não está no Senhor. Tenha compaixão, mas cuidado para que você mesmo não se contamine. Poderia ser um dos conselhos, né? Odiando até a túnica manchada da carne,
um outro conselho. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, entre os irmãos, como para com todos. Então nós precisamos, quem está desordeiro, está fora da posição de combate, o termo grego ele expressa isso, você precisa admoestar, né? Precisa, acorda! Você precisa chamar responsabilidade. Por isso que você me vê em alguns momentos sendo mais contundente nas reflexões, é porque o Espírito Santo me compelindo a eu ser mais contundente. Às vezes, eu preparo as anotações, aquilo que eu vou comentar, sem essa contundência, mas ao longo da gravação do vídeo, o Espírito Santo gera essa contundência que eu não esperava, tá? Às vezes é necessário. Consoleis os de pouco ânimo. É por isso que tem reflexões, por exemplo, que você ouve aqui, te dando essa injeção de ânimo, né? Te mostrando que as aflições fazem parte, mas levante, se alegra no Senhor. Sustentei os fracos. Dando o sustentar aqui, dar o suporte necessário para ficar de pé. Dar a base bíblica para você entender como seguir na caminhada. E sejais paciente para com todos. Então, nós precisamos ter compaixão e misericórdia e salvar, sermos instrumentos de Deus para a salvação das vidas, inclusive daqueles que estão no arraial, inclusive desses. Eu era um perdido dentro do arraial. Você já me ouviu falar aqui N vezes. Então, não despreze isso. Seja um instrumento de Deus. Mas não só os de dentro do arraial, os de fora também. Tendo cuidado, odiando até a túnica manchada da carne. Tendo cuidado para você não se contaminar com o pecado. E o último conselho bíblico que eu enxergo aqui é de que nessa batalha da fé, por mais que existam responsabilidades, coisas que temos que lembrar, que temos que considerar, que precisamos fazer, assumir uma responsabilidade pessoal, não olhar só para nós, mas lembrar do outro, para ajudar o outro, estender a mão, como mendigos, estender a mão e apontar onde tem o pão, né? No Senhor. Mas, por mais que tenhamos o nosso papel a cumprir, quem nos mantém e nos guarda do mal e nos conduz em perseverança na fé, não somos nós mesmos, mas é o Senhor. Por isso, o último conselho bíblico: entregue a Deus toda a glória. Entregue a Deus toda a confiança da sua salvação e de você vencer a batalha da fé. Versículos 24 e 25, encerrando a epístola. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Amém. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Revisando aqui os conselhos bíblicos. Primeiro, considere todo o conselho de Deus, inclusive que a condenação eterna é real, que o juízo vindouro é real, e de que o Senhor nos alerta na sua palavra.
Segundo, esteja atento aos sinais do tempo. Essa frieza, essa maldade, essas heresias, esses falsos ensinos, esses falsos cristãos, tudo isso é sinal de que estamos nos últimos tempos. Esteja atento, pronto para o Senhor, para a vinda do Senhor. Não apenas do retorno de Cristo, porque se você morrer hoje, se você não chegar ao final desse dia, qual o destino da sua alma? Certo? Mas esteja atento que estamos nos tempos finais e isso que acontece ao redor faz parte disso. Não se... Ah, meu Deus, e agora? E agora que nós estamos nos últimos tempos. É simples assim, tá? Esteja atento. Terceiro, edifique-se espiritualmente. Procura crescer na fé, na graça, no conhecimento. Ter uma vida com Deus verdadeira, genuína. Quarto, permaneça na pureza do Evangelho. Conserve-se no amor de Deus, na pureza do Evangelho. Quinto, mantenha viva a esperança. Não mantenha o foco na terra, mas ame a vinda do Senhor. Sexto, não pense só em você, tenha compaixão dos outros, estenda a mão para ajudar aquele que precisa ser edificado, fortalecido na fé, que precisa encontrar a Jesus. Não pense só em você. E em sétimo e último lugar, entregando a Deus toda a glória pela sua salvação, pela sua vitória nessa batalha pela fé. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso